Bom, boa tarde a todos. Começando aqui a primeira reunião de tira dúvidas do edital Bacia do Rio Parnaíba, que a gente tem chamado de edital Piauí. Esse edital é um edital de apoio à restauração ecológica e ao fortalecimento da cadeia produtiva da restauração e a revitalização de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Piauí, Parnaíba, com priorização da área da bacia hidrográfica contribuinte e da área de influência da usina hidrelétrica Boa Esperança, no Piauí. É, Esse edital conta como parceiro financeiro a Axie Energia, CPR, Porto Piauí, o governo Piauí e o novo PAC. O apoio financeiro vem do BNDES, que também é o detentor da iniciativa Floresta Viva, e o Fumbio é o parceiro gestor desse edital. Então, a iniciativa Floresta Viva foi lançada pelo BNDES em 2021, com o objetivo de possibilitar investimentos em restauração ecológica em biomas brasileiros, a partir da junção de recursos do BNDES e instituições apoiadoras através do match funding. Então, o Floresta Viva ele é o maior match funding de restauração do país que a gente tem hoje. Hoje é uma união de recursos, é, com o BNDES sempre aportando 50% e as apoiadoras que, no caso desse edital, é o Comitê Gestor da CPR Furnas, por meio da Axie Energia, e a Companhia de Terminais, Portos e Hidrovias do Piauí, que a gente está chamando de Porto Piauí. O Eduardo está com a mão levantada. Boa tarde a todos. Só queria fazer um esclarecimento aí, que na verdade esse da Bacia do Parnaíba, o comitê gestor é do CPR São Francisco e Parnaíba, não é de Furnas. Ah, tá bom. Nesse caso aqui é uma outra conta estabelecida aí no âmbito desse programa de revitalização das bacias hidrográficas do governo federal. Beleza, obrigada, Eduardo, pelo esclarecimento. Então, nesse contexto, o Fumbio foi selecionado como parceiro gestor da iniciativa, sendo responsável pela organização e condução dos processos de seleção, contratação, acompanhamento e monitoramento dos resultados dos projetos de restauração que são selecionados através dos editais. Hoje a gente tem no Floresta Viva projetos distribuídos por todo o Brasil, abrangendo quase todos os biomas, então a gente só não tem projetos mesmo no Pampa, a gente tem projetos na área de manguezais, Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga, Cerrado, e a gente conta com 53 projetos contratados e em breve 61 projetos. O objetivo desse edital é selecionar projetos voltados à implementação de ações de restauração ecológica e de revitalização dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. Então, com priorização para a área de bacia hidrográfica contribuinte e da área de influência da usina hidrelétrica de Boa Esperança, no Piauí. Então, da área de abrangência do edital, a gente pode conferir aqui na figura ao lado, é, é composta pela área de influência do reservatório da usina hidrelétrica Boa Esperança, e com destaque para municípios prioritários para a restauração. Então, a gente tem aqui municípios com muita alta prioridade e com alta prioridade. As propostas não poderão ser apresentadas para áreas que já tenham esforços de restauração e revitalização dos recursos hídricos, principalmente aquelas financiadas com outros recursos públicos e privados destinados à mesma finalidade. Então, a gente tem até essa pergunta, né, no nosso formulário de submissão. É importante vocês responderem se já possuem algum projeto de restauração naquela mesma área que vocês estão indicando, e se sim, em que ano ele foi feito, em que ano ele foi finalizado. Então, é importante ter esse esclarecimento na hora de responder. Da área de abrangência do edital, então, eu apresentei para vocês que a gente tem alguns municípios com destaques de priorização. A gente tem aqui 23 municípios no estado do Piauí, Amarante, Antônio Almeida, Buriti dos Lopes, e temos esse indicativo também da bacia hidrográfica contribuinte da usina hidrelétrica de Boa Esperança para 3 municípios, né? Então, o município de Porto Alegre do Piauí, de Guadalupe e de Antônio Almeida tem esse destaque. Premissas e áreas. Então, essa é uma pergunta que chega bastante para a gente, né?
quais áreas podem ser restauradas, quais as categorias envolvidas nessas áreas. Então, a gente tem a possibilidade de restauração em unidades de conservação de posse do domínio público, além de RPPNs, APP e reserva legal em imóveis rurais de até 4 módulos fiscais. Então, é importante essa informação, né? A gente não possibilita que sejam restauradas áreas privadas acima de 4 módulos fiscais, assentamentos de reforma agrária, territórios quilombolas e de outros povos e comunidades tradicionais, terras indígenas. Então, outro ponto importante, a gente só considera para restauração áreas demarcadas e homologadas pelo Estado brasileiro. Então, é importante verificar isso. E a gente solicita que para essas áreas tenham também a apresentação de cartas de anuência. Então, assim, se vocês estão pretendendo, por exemplo, fazer uma restauração numa terra indígena que está inserida dentro de uma unidade de conservação, a gente solicita que vocês tenham apresentem a carta de anuência tanto daquela comunidade indígena quanto do gestor daquela unidade de conservação. Então, tudo isso é feito nessa etapa de submissão. Caso a proposta seja selecionada, a gente vai pedir mais um documento, que é o termo de adesão. Mas aí, isso eu falo mais à frente para vocês. Então, é isso. A gente possibilita, né, a restauração com espécies nativas ou exóticas agrícolas não invasoras, incluindo técnicas de restauração produtiva. Então, essas exóticas agrícolas não invasoras são principalmente para esses projetos de restauração produtiva, são espécies que muitas vezes entram no sistema só para fazer ali um papel ecológico de sombreamento ou para fornecer algum produto que vai ser utilizado ali por aquela população e depois sai do sistema. Então, muita atenção também na escolha dessas espécies. Depois de vocês submeterem a proposta, vocês podem indicar nesse momento as espécies, mas a gente também vai ter o plano de restauração, que eu vou entrar em mais detalhes à frente. E a partir desse plano de restauração, a gente faz uma análise e também entende a viabilidade dessas espécies dentro do projeto, né? Então, a gente tem uma análise técnica nesse sentido. Instituições elegíveis, essa também é uma pergunta que chega muito, né? A minha instituição está enquadrada como elegível no projeto? Então, quais instituições são elegíveis? Primeiramente, instituições sem fins lucrativos, associações civis e fundações privadas, então, instituto, fundação, fórum, movimento, cooperativas, singulares, centrais, federais, confederações, legalmente constituídas há pelo menos 2 anos na etapa, então, assim, na etapa de submissão, ela já tem que ter 2 anos, esse é um requisito obrigatório, e é desejável que haja experiência com projetos de restauração na região, né? A gente entende que isso facilita até com que vocês mobilizem as áreas depois nessa etapa de contratação do projeto. Cada proposta deve ter uma única instituição proponente responsável pelo projeto, com a qual será realizada a assinatura do contrato com o Fumbio. Porém, uma instituição que pode ser uma proponente num projeto, ela pode entrar como instituição parceira em outro projeto. A instituição proponente poderá apresentar parcerias com instituições que fortalecem a proposta do projeto. Então, é importante vocês darem uma olhada no edital no sentido de essa instituição que eu estou trazendo para dentro do projeto, ela é uma parceira ou é uma prestadora de serviço? Então, a gente tem essa definição e essa diferenciação no edital. Então, falando um pouco sobre valor e prazo. Esse edital está proporcionando mais de 70 milhões para apoio dos projetos selecionados. A gente espera que com esse recurso a gente apoie cerca de 30 projetos naquela região de abrangência. Cada proposta deverá prever uma área de no mínimo 100 hectares para restauração e revitalização dos recursos hídricos na área de abrangência. A duração do projeto é até 48 meses e a gente precisa aí de 2 anos, 24 meses, obrigatoriamente, para a etapa de monitoramento e manutenção. Então, por isso, a gente precisa que os 2 primeiros anos sejam voltados para a implantação do projeto de restauração em si, então da restauração, aí seja qual técnica for escolhida por vocês, para que a gente tenha esses 2 últimos anos voltados para monitoramento e manutenção. Então, orientações para a elaboração das propostas. A gente solicita que vocês informem critérios para a seleção das áreas,
E nesses critérios vocês podem considerar biodiversidade, carbono, questões fundiárias, viabilidade para restauração, potencial de conectividade, potencial de recarga hídrica. Inclusive, essas coisas também vão ser avaliadas, né? A gente tem avaliações ecológicas que consideram potencial de conectividade. É apresentar uma previsão da localização da área a ser restaurada, uma estimativa do tamanho da área com base em mapas, dados georreferenciados e shapefiles. Então, vocês vão verificar dentro do sistema, né? A gente tem um modelo de dados SIG para vocês baixarem, preencherem e subirem de novo na etapa de submissão da proposta. Então, a gente já tem um modelo para isso, para a gente conseguir aqui internamente verificar a viabilidade daquela área. Descrever o histórico, os fatores de degradação das áreas a serem restauradas. Então, qual o histórico? Aquela área tinha plantio de eucalipto, era uma área de pastagem, é bom vocês informarem isso também nessa etapa. São incentivadas propostas em áreas onde já existam esforços de restauração, porque a gente entende que, já que tem esforço, tem também uma cadeia mobilizada, tem também ali profissionais com atuação local, com experiência. As propostas submetidas devem apresentar pelo menos as seguintes etapas: mapeamento diagnóstico da área para elaboração do plano de restauração, articulação local e mobilização de parceiros, preparação das áreas, implementação de técnicas de restauração selecionadas, manutenção e monitoramento e fortalecimento da cadeia produtiva da restauração, incluindo ações de capacitação profissional dos atores locais da restauração ecológica. Então, é importante isso aqui porque a gente entende que a melhor proposta é que vocês capacitem pessoas que vão atuar no projeto, que vão atuar na cadeia da restauração. Então, se a gente está precisando de produção de mudas, vamos fazer uma capacitação de produção de mudas e vai ser uma capacitação aplicada no projeto, né? Então, isso é o ideal. Então, entrando aqui em diretrizes específicas, a gente tem a elaboração do plano de restauração, como eu informei. De acordo com o edital, o plano tem que ser apresentado em até 4 meses após o início do projeto. A gente conta em início do projeto como o primeiro desembolso, a partir do momento que vocês receberam o primeiro desembolso, o projeto é iniciado e vocês têm 4 meses para apresentar esse plano de restauração. Então, a ideia é que esse plano seja aprovado em até 6 meses após a contratação do projeto e o primeiro desembolso. O plano tem que ser elaborado por uma equipe técnica, com registro em ART, após a construção participativa com os atores locais. Os planos de restauração não poderão ser elaborados ou implementados em áreas para as quais já existem obrigações vigentes. A gente até falou isso já, né? Que imponham a restauração e também para áreas que já tenham esforço de restauração e revitalização dos recursos hídricos. Então, a ideia é que não haja sobreposição de projetos e de recursos, principalmente aquelas financiadas com outros recursos oriundos do CPR, São Francisco. Localização e identificação das comunidades e propriedades afetadas direta e indiretamente pelo projeto, bem como as formas de acesso à área do projeto. Definição de diretrizes e estratégias para a restauração das áreas mapeadas, incluindo as técnicas mais adequadas para a restauração de acordo com o diagnóstico realizado. Então, assim, a gente tem uma série de etapas do projeto. O plano de restauração, ele vem depois das etapas de articulação e mobilização e depois das etapas de diagnóstico. O diagnóstico e articulação que vai ditar muito a estrutura do plano de restauração. E ele vem como um planejamento, mesmo antecedendo as próximas ações, as próximas atividades. Então, vocês vão entregar o plano de restauração, ele vai passar por análise do Fumbio e dos demais apoiadores, e após a aprovação do plano de restauração, vocês vão poder implantar a restauração, somente após. Acho que eu já adiantei até alguma informação aqui, né? Implementação do plano de restauração. O início é após a aprovação do plano de restauração pelo núcleo gestor, que é composto pelo FUNBI, o BNDES e os apoiadores. Vocês devem considerar a relação custo-benefício na hora de selecionar as técnicas, inclusive agora na submissão da proposta, buscando alternativas de baixo custo, que é sempre que possível. Utilizar espécies nativas, como eu informei, espécies exóticas não invasoras podem ser previstas para fins de restauração produtiva.
E as propostas devem prever a implantação das ações de restauração em todas as áreas selecionadas até o 24º mês de execução do projeto, para a gente garantir que os 2 últimos anos sejam voltados para a manutenção e monitoramento dessas áreas. Então, aqui entrando em manutenção e monitoramento das áreas, a gente tem a manutenção e monitoramento pelo período mínimo de 2 anos. Então, caso a etapa de implantação termine antes do final do segundo ano, a gente pode ter uma etapa maior de monitoramento e manutenção, não tem nenhum problema. Vocês precisam ter indicadores de restauração bem definidos para a gente poder fazer esse monitoramento técnico também. Então, no edital, a gente já traz alguns indicadores, né? Depois, as propostas contratadas vão receber alguns modelos do Fumbio para poder fornecer outros indicadores, mas os indicadores obrigatórios que a gente apresenta nesse momento são esses três que está no edital, né? Porcentagem de cobertura do solo com vegetação nativa, densidade de indivíduos nativos regenerantes em indivíduos por hectare e número de espécies nativas regenerantes. O estabelecimento de parcerias e contrapartida para garantir as ações de manutenção e monitoramento após finalização do projeto. Então, é importante vocês preverem também parcerias e contrapartidas que garantam a perenidade das ações que forem iniciadas nesse projeto. E vocês devem incluir análise de risco e medidas para garantir o alcance das metas de restauração propostas. Então, a gente também apresenta isso no nosso modelo, que as executoras contratadas vão preencher. Então, a gente pede os riscos mapeados, estratégias de mitigação, de prevenção. Alguma dúvida até aqui, gente? Quem tiver dúvida pode abrir o microfone. Não. Então, seguindo aqui para as próximas etapas e prazos. Boa tarde. Estão me ouvindo? Opa, eu estou ouvindo. É o Elton? Isso, sou eu. Sim, estou ouvindo, Aqui só não nessa estou te parte. vendo. Pode falar. Baixa a câmera. Parecia que não. Então, aqui na parte quando a gente estava falando das instituições sem fim lucrativo, né? Que a gente tem a parte legalmente constituída, que é um requisito obrigatório, e experiências com projetos de restauração na região, ele está como desejável. A minha parceira, ela pode ter essa experiência ou comprovar? A sua parceira pode ter essa experiência e sua parceira também vai ser avaliada, mas de modo diferente de você. Então, a executora é avaliada e a parceira também é avaliada. Mas com certeza conta pontos positivos a parceira ter experiência com restauração na região, Ah, tá certo. Obrigado. tá bom? Tá joia. Mais alguma dúvida, pessoal? Pablo, pode me Mariana, posso complementar. fazer uma complementação em relação à Claro. parceira, né? Se a parceira for uma empresa privada com fins lucrativos, é importante ficar claro que ela não pode receber repasses de recursos na execução do projeto. Se for uma instituição sem fins lucrativos, aí ela pode receber alguns itens, mas não um recurso, né? Ela pode receber um item tipo disponibilização de um carro, né? Um computador para realização das atividades em campo, mas ela não recebe recurso diretamente, né? Do projeto. Era Isso, isso. obrigada, Pablo. Isso, a parceira não pode receber recursos financeiros e não financeiros também. O que pode acontecer é isso, ela pode receber alguns bens e algumas pessoas da equipe podem ser contratadas pontualmente para atuação no projeto também. E é importante estar bem definido a atuação dessa parceira, o papel dessa parceira dentro do projeto. Seguindo, alguém tem mais alguma dúvida? Bom, vou seguir aqui então. Das próximas etapas e prazos. A gente está aqui, né, nesse ponto, primeira reunião de tira dúvidas. O portal de chamadas do Fumbio, que vocês conseguem acessar através desse link, está aberto para que vocês mandem suas dúvidas também. Então, vocês vão acessar o portal, vai ter esse banner no site. Vocês
cliquem e façam sua pergunta. Quem não tiver cadastro vai precisar fazer um rápido cadastro para poder acessar a plataforma e podem mandar suas dúvidas até o dia 8 de junho, que é a data limite para submissão de dúvidas no portal. Então, dúvidas técnicas em relação à submissão da proposta, a gente responde pelo portal. Se tiver alguma dúvida de acesso ao portal ou algo relacionado à tecnologia do portal, enfim, vocês mandem para esse e-mail que a gente endereça para o nosso setor de TI, tá bom? Esse portal é relativamente novo, então pode ser que ele apresente alguma questão, e vocês têm alguma dificuldade de acesso, não tem problema, é só entrar em contato com a gente que a gente endereça a questão para o nosso setor de TI, tá bom? No dia 11 de junho vai ser a nossa segunda reunião de Tira Dúvidas. Eu recomendo que vocês já explorem o portal, os interessados em submeter propostas, para trazerem mais dúvidas também nessa segunda reunião. E no dia 15 de junho é o encerramento do período de submissão das propostas. Então, atenção, gente, não deixem para submeter a proposta no último dia. São várias etapas, né? A gente tem ali dentro do portal passo 1, passo 2, passo 3, eu vou mostrar no próximo slide. Então, vocês podem ir fazendo aos poucos, as informações vão ficando salvas, vão alimentando esse portal aos poucos, para que vocês não tenham nenhuma questão no último dia, tá bom? A gente tem esse histórico de muitas vezes perdermos boas propostas porque as pessoas deixam para fazer isso de última hora. Então, por favor, comecem o quanto antes a submeter essas propostas, não deixem para o último dia. Então é isso, a proposta deve ser enviada até às 7 horas da noite do dia 15 de junho. Alguma dúvida em relação a isso? Bom, vou seguir aqui então. São as etapas de seleção das propostas, né? A gente tem uma primeira etapa de análise documental. A gente verifica se a proposta foi enviada até a data limite, se a proponente atende os critérios de elegibilidade. Então, lá no próprio edital, a gente traz alguns critérios. Se foram apresentados todos os documentos obrigatórios, então, verificar quais são esses documentos no item 15 do edital. E observância da área mínima de 100 hectares para restauração, né? Então, não adianta mandar 99 hectares, tem que ser a partir de 100 hectares. Aí, a partir disso, depois de fazer essa primeira análise, que fica sob responsabilidade do Fumbio, tem a segunda etapa, que é a análise técnica, é feita por uma comissão de seleção, com indicações do BNDES, da Axi Energia, Porto Piauí e Fumbio. Eles verificam a avaliação do escopo e pontuação com base nos critérios de avaliação, eles estão também apresentados no edital, esses critérios de avaliação. São recomendados os projetos que atingirem ao menos 70% da pontuação máxima. E a classificação das propostas considera a distribuição dos recursos, projetos entre áreas e o montante de recursos disponível para o edital. Eduardo? Eu queria só esclarecer que nessa comissão de seleção, desse edital específico, a Axi Energia não vai participar. Entendeu? É só o Tá bom. BNDES, Porto Piauí e Fumbio. Tá, beleza. Aí a gente vai precisar baixar, vocês no caso vão precisar baixar alguns modelos para poderem serem preenchidos e submetidos no formulário de submissão da proposta. Um desses modelos é o anexo B, que é um quadro resumo do projeto. Temos também o anexo C, que é a tabela de técnicas e custos da restauração. Então, coloquei um recorte dela aqui. A gente tem técnicas previstas, áreas para restaurar em hectares, custo em hectare, custo por hectare, custo total por técnica. Então, a ideia não é simplesmente pegar todo o recurso que está sendo solicitado pelo edital e fazer a divisão por todo o hectare que está sendo previsto também. A ideia é que vocês façam essa conta considerando somente o que está sendo envolvido naquela técnica. Então, seja pessoas, insumos, tá? Não é para trazer, sei lá, contratação de pessoa de TI nesse momento. É só realmente recursos envolvidos na implantação dessas técnicas. Mas isso tem também tudo detalhado nesse anexo que vocês vão baixar. E a planilha padrão de coordenadas geográficas também que eu informei para vocês lá atrás.
Como eu informei para vocês, a gente tem um item no edital, que é o item 15, que traz os documentos obrigatórios. A gente tem como primeiro documento a inscrição CNPJ, estatuto social vigente com o devido registro em cartório, ata de eleição e posse da diretoria em exercício com o devido registro em cartório, documentos pessoais dos representantes legais, comprovação da experiência da instituição proponente, bem como da equipe de implementação do projeto, demonstrações financeiras nos últimos 3 anos, o formulário de apreciação institucional, que vocês também podem baixar no passo 6 do formulário, e a planilha padrão de coordenadas geográficas, também pode ser baixada no passo 6 do formulário de submissão. Então, só informando como ocorre essa submissão de propostas. Os links para a submissão da proposta estão disponíveis na página inicial do portal de chamada do Fumbio e na página do edital. Então, aqui o link da página inicial e o link da página do edital. Quando vocês entram na página do portal do Fumbio, vocês vão conseguir lá ver em chamadas abertas essa chamada desse edital. Vocês vão clicar em submeter proposta e eles vão levar vocês para essa página do C3, que é o nosso sistema. Então, se vocês tiverem já um login e senha, é só entrar com as informações de vocês. Se não tiverem, vocês vão ter que ir lá em cadastre-se, aqui embaixo, e criar uma conta, tá bom? É bem rapidinho. A partir disso, vocês conseguem submeter a proposta. Eu vou mostrar como é a visão após logarem na plataforma. Logando na plataforma, essa é a visão. Então, vocês vão entrando nesses passos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e preenchendo com as informações do projeto. Então, ele é bem intuitivo nesse sentido, mas a gente também fica à disposição se houver alguma dúvida durante esse processo. Tá bom? É isso. Aí ele traz algumas informações, de quantos dias falta para finalizar a chamada e tudo mais. Mas é isso. A gente fica à disposição se houver alguma e-mail. Bom, é isso, pessoal. Aqui é a equipe do Fumbio, Então, eu sou a Mariana Cruz, eu sou analista de projetos aqui no Floresta Viva. A gente tem a Manuela Moanes, que é a gerente de portfólios, a Ana Cecília, que é a gerente de projetos, o Pablo Lastra, que está aqui com a gente, que é analista de projetos também, a Maria Fernanda, que é analista de projetos, a Isabela Charbelain, que é assistente de projetos, e o Vinícius, que é assistente de projetos. Alguma dúvida, além do que foi apresentado? Cissa. Oi, Mari. Queria agradecer a todos pela participação. Acho que é super importante, né? A gente está no processo de divulgar, tá abrindo uma frente no Piauí, então o pessoal que já vem trabalhando, né, com ações de restauração no estado, se puderem ajudar nas divulgações, tá seguindo as nossas redes e também a gente pode disponibilizar essas gravações todas que estão sendo feitas, porque esse processo é muito de mobilização e engajamento, né? Então, para tudo, a Mari fez essa apresentação, mas a gente quer que ela também possa chegar no máximo possível assim para outras organizações. Então, se vocês tiverem contatos, né, a gente está fazendo uma busca ativa, tem uma segunda reunião também de tirar dúvidas para as organizações, mas a gente fica à disposição, porque a partir do momento que as organizações vão se cadastrando no nosso portal, a gente já tem acesso, né, direto para estar repassando as informações, para estar conversando, e tá aí o nosso e-mail, florestaviva@fumbio, que também a gente recebe e-mails, mas pela plataforma a gente já consegue ter uma comunicação